Capítulo 20. Um homem de fé excepcional. Podemos enfatizar na nossa vida o princípio que aprendemos de Salomão. Como vimos, ele alcançou grandes patamares porque não usou sua fé como pretexto para a inatividade, mas se empenhou, através de boas conexões, para fazer o que era de dimensão humana. Nós, ainda mais, temos essa obrigação porque temos algo que Salomão não teve, a chave deixada por Jesus para que operemos grandes feitos. Além do ensinamento de Salomão, temos a certeza de que a época de graça em que vivemos nos dá a possibilidade de, já com a fé, trazer para junto de nós a tarefa de criar nosso próprio caminho de excelência. O que quero que você entenda é: não adianta orar para que o Senhor lhe dê o que você mais almeja ou lhe impulsione nos seus projetos e esperar. Fazendo assim, você terá resultados piores que os de Josafá, que não teve a graça como nós temos. Na verdade, Deus odeia quando pedimos a Ele que solucione obstáculos na nossa caminhada que Ele mesmo criou para que resolvamos. Ele os coloca aqui para que exercitemos nossas habilidades e descubramos por nós mesmos como proceder diante de cada nova situação-problema. Orar nesses casos é como pegar as ferramentas que Deus nos deu e devolver nas mãos dele para que ele faça o trabalho pesado. Mais que isso, nenhum pai quer continuar a fazer para o filho aquilo que ele ensinou-lhe a fazer, pois a grande alegria dos pais é ver seus filhos serem capazes de pôr em prática aquilo que aprenderam. Isso mostra que eles estão crescendo e amadurecendo. Filhos assim, mesmo que errem tentando, agradam o pai de tal forma que recebem dele um favor especial. Pois por mais que os pais amem seus filhos igualmente, aqueles que os agrada mais têm maior favor. Por isso, Salomão prosperou onde Josafá encontrou a falha, porque ele usou as ferramentas que recebeu, em vez de contar apenas com a fé. Isso é uma outra face da lei da recompensa, que mencionamos anteriormente. Deus, assim como fazemos com nossos filhos, recompensa aqueles que aprendem com diligência e guardam seus princípios, como os filhos que o agradam. Aqueles que dependem apenas da fé e oram, jejuam e choram na igreja sem praticar os princípios do Senhor, não alcançarão favor diante dele, e são comparáveis a maus filhos que bajulam os pais para conseguir algo. De fato, há muitos que apenas choram diante de Deus enquanto ressaltam sua necessidade de receber algo dele, dizendo que precisa do seu favor. Pois bem, há incontáveis pessoas pelas igrejas com esse mesmo pedido, mas Deus não atende a nenhuma delas, porque o que move a mão de Deus não é a sua necessidade nem sua bajulação, mas o quanto você guarda e pratica os princípios dele. Muitos precisam de saúde e não recebem cura, assim como há muitos outros necessitados de ajuda financeira que não veem a provisão de Deus. O motivo: não se aplicam com diligência aos princípios dele, a fim de o mover, mas contam com sua misericórdia através de sua fé. Esses têm o comportamento de Josafá, quando foi a Ofir e não de Salomão, e por isso tem sempre o fim daquele, e não a prosperidade deste. Esse perfil é comum, e além de não conquistar coisa alguma de Deus, apenas o incomoda com sua conduta autocentrada de quem somente pede. Nós, que temos de Deus as ferramentas certas e recebemos dele uma promessa, não podemos agir como filhos mimados, que, através da fé, bajulam seu pai para ser recompensados. Ora, se Deus realmente ajudasse e recompensasse servos assim, ele mesmo geraria uma multidão de cristãos fracos, que teriam alcançado excelência na vida sem terem adquirido uma mentalidade de excelência no processo. Os parágrafos anteriores podem gerar a impressão errônea de que quero supervalorizar o esforço humano e diminuir a importância da fé, mas não. Na verdade, meu objetivo é levá-lo a entender que há uma diferença no que Deus espera que nós façamos e no que Ele mesmo fará. A fé, desde que seja empregada da maneira correta, isto é,
sem ser usada como pretexto para deixar tudo nas mãos de Deus, tem papel fundamental em qualquer projeto que almeja a excelência como resultado. Isso era algo que Salomão sabia com propriedade. Salomão era um homem de fé excepcional, a ponto de ter feito grandes sacrifícios que ninguém em Israel fizera antes, e dedicou recursos sem par ao templo do Senhor, como lemos nas Escrituras. 2 Coríntios 3:8. Busquemos, portanto, uma fé que não despreze princípios. Capítulo 21. Visões e sonhos. Por mais pessoal que seja o propósito excelente almejado por você, ele tem algo em comum com os demais. Ele nasce de um sonho. Na verdade, todo projeto que envolva crescimento, seja ele financeiro ou não, tem base em um sonho que você recebeu de Deus e que motiva sua caminhada. Se você quer ser parte de uma elite de pessoas que contribuem à humanidade com uma criação, ou se quer mudar de camada social, isso já é um sonho, por exemplo. Sabendo disso, cabe ao homem entender seu sonho, a fim de lutar por ele e não permitir que qualquer barreira humana ou circunstancial venha a limitá-lo. Isso é algo que aprendemos com José. O livro de Gênesis nos relata a história desse jovem, que recebeu da parte de Deus um sonho que indicava grandeza em poder, como lemos. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gênesis 37:9. A atitude de José, ao receber de Deus uma visão, contrasta com o que se ensina amplamente nos dias de hoje sobre guardar segredo seus sonhos para evitar a inveja e perseguição. José, desafiando esse pensamento, entendeu a importância de tornar conhecidas as visões e revela o que Deus havia colocado em seu coração para todos na sua casa, sem temer o que qualquer um deles pudesse tentar para impedir. Ele soube que, se era de Deus, ocorreria independentemente da vontade da família. De fato, temer inveja e perseguição humana indica falta de confiança nas habilidades recebidas de Deus e em seu poder, como se ele não conseguisse mais levar a visão a cabo por impedimento humano. A verdade é que o próprio Deus espera que as visões que ele concede ao homem sejam abertas, a fim de que todos vejam seu poder e saibam que ele é Deus. Ele mesmo ordenou isso em outro momento, já com o profeta Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Abacuque 2:2. Ora, tábuas grandes com texto legível que fosse lido, até por quem passasse correndo, era basicamente um outdoor. Deus inventava ali o marketing. Isso significa que Deus queria que todos conhecessem a visão, mesmo os que não quisessem. Com essas atitudes de José e de Abacuque, então, aprendemos que Deus quer notoriedade às visões que ele concede a fim de que todos saibam que ele está com os seus escolhidos. Ainda sobre as vantagens múltiplas de se abrir em relação à sua visão, permita-me ilustrar-lhe a compreensão com uma experiência que vivenciei. Em um certo congresso em que preguei, percebi que havia à frente do altar uma mesa com diversos pedidos de oração. Notei ainda que, em meio a eles, havia diversas carteiras de trabalho que indicavam o óbvio pedido de muitos por empregos. Decidi, então, aplicar esse princípio naquele momento e pedi que todos que haviam colocado suas carteiras de trabalho naquela mesa as pegassem e permanecessem perante o altar. Em seguida, chamei à frente todos os empresários que havia naquela congregação e pedi a eles que permanecessem de frente ao primeiro grupo. Assim, havia um grupo de desempregados e um de possíveis empregadores. Solicitei aos desempregados que olhassem suas carteiras, quais haviam sido suas experiências empregáticas anteriores e, em seguida, contassem aos possíveis empregadores o que sabiam fazer. Dias depois, recebi a notícia de que a maioria daqueles desempregados havia sido contratada por aqueles empresários do culto. Isso indica que as pessoas que poderiam ajudá-los estavam ao seu lado o tempo todo, mas não os ajudavam porque não conheciam sua visão. Quantas vezes não ocorre o mesmo conosco? Possivelmente, há alguém no seu ciclo de convivência que pode ser de ímpar importância para o seu crescimento,
e realização de sua visão, e ao não contá-la, você apenas se impede de suceder. Capítulo 22. Interpretações equivocadas. É importante ressaltar, porém, que por mais relevante que seja revelar sua visão, isso atrairá sim perseguição, pois da mesma forma que alguns se identificarão com seu propósito, outros muitos tentarão silenciá-lo. É então que temos de manter a confiança de que ela não será capaz de frustrar o propósito dado por Deus. Aprendemos isso com o próprio José, que foi condenado em casa pela visão que recebeu do Senhor. Por seu caráter alegórico, o sonho de José poderia ter interpretações diversas, sendo apenas certo que ele experimentaria uma posição privilegiada de poder. Sua família, no entanto, teve uma interpretação limitada e, portanto, condenou a visão. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Gênesis 37, 10-11. O motivo da repreensão familiar foi a incapacidade de eles entenderem a grandeza que aquele sonho prefigurava. José não seria simplesmente venerado por seus pais e irmãos. Ele seria usado por Deus para salvar o maior império da terra. Teria nele uma posição altíssima e seria respeitado e temido por nações inteiras. De fato, o sol não poderia ser Jacó, porque no reencontro posterior entre pai e filho, eles se abraçavam, e Jacó não se prostra. Gênesis 46, 29. Assim como a lua não poderia ser Raquel, pois que esta havia morrido no parto de Benjamim. Gênesis 35, 18-19. E sequer ouviria o sonho, muito antes de José ser alçado a uma posição de poder no Egito. Ela nem o vê ser vendido. Além disso, apenas 10 irmãos se prostraram a ele, no Egito, já que Benjamim ficara com Jacó. Todas essas interpretações equivocadas do sonho e a inveja que decorreu dele levantaram a tamanha perseguição por parte dos irmãos de José. Como sabemos, foi vendido como escravo. Já como escravo no Egito, foi que José teve as oportunidades para crescer até administrador do império. Em outras palavras, a tentativa de frustrar seus sonhos os iniciou, como ele mesmo declarou a seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Gênesis 45, 5, 45, 8. Aqui fica uma lição importante. Revelar a visão que recebemos de Deus é tão necessário que até mesmo a perseguição que sofremos por ela servirá para que ela se concretize. Capítulo 23. Vai tudo bem. Preciso deixar claro aqui, todavia, que há um momento para revelar uma visão, assim como há momentos em que ela deve ser escondida para autoproteção. É simples. Uma visão deve ser escondida daqueles que de certo não podem ajudar em sua concretização, sabendo-se que revelá-la a esses não atrairá nenhum benefício, ao passo que aqueles que têm qualquer possibilidade de auxiliar no desenvolvimento dela devem certamente ter ciência dela. Se, por exemplo, você revela seu desemprego a quem não tem a mínima possibilidade de ajudá-lo a se empregar, não conseguirá nada e apenas exporá sua fragilidade a outros. Pior será se a pessoa a quem você revelar esse contexto invejar sua visão, pois além de não o ajudar, ela se tornará um empecilho a mais para enfrentar. Nesse caso, o silêncio sobre sua visão é o caminho mais sábio. Por outro lado, manter silêncio sobre estar desempregado a quem tem possibilidade de ajudá-lo não é sabedoria nem discrição, mas perda de uma oportunidade que pode acelerar de discorrer de sua visão. Cabe a nós ter entendimento para discernir a quem uma visão ou propósito deve ser dito. Algo semelhante pode ser visto nas Escrituras Sagradas, dentro do mistério de Eliseu. Refiro-me à atitude de uma mulher que recebeu um milagre através deste profeta.
como lemos em 2 Reis 4. Deus concedeu através de Eliseu um filho a um casal de Sunem. Com a morte do menino anos depois, sua mãe agiu em desespero e, sem avisar o seu marido da morte, saiu atrás do profeta para avisá-lo. Ela tinha um propósito claro em sua mente ao agir assim. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi teu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. 2 Reis 4, 25, 26. A resposta dela é de causar certo espanto. Ela estava com seu filho morto e corria para pedir socorro ao profeta, mas ainda assim disse que tudo ia bem. Obviamente não ia nada bem. Toda a vida ela tinha ciência de que Geazi não a poderia ajudar em nada. Era apenas um ajudante e serviria como peso naquele caos. O fato de ela não ter avisado nem mesmo o pai da criança mostra que quanta urgência ela tinha de ver Eliseu. Ela reconheceu que contar a Geazi sobre sua visão apenas pioraria as dificuldades. No entanto, quando ela chegou diante do profeta, seu comportamento foi outro. Ela se abriu abruptamente e contou todo o problema. 2 Reis 4, 27 a 28. Porque sabia que ele o resolveria. E de fato o Senhor operou outro milagre e trouxe o menino de volta à vida. 2 Reis 4, 35. Capítulo 24. Não oculte o seu talento. Ao revelar sonhos e visões, é consequente que revelemos também nossas habilidades e talentos, pois aquilo que se tem a realizar vem acompanhado de nossa capacidade de fazê-lo. Assim, naquela história que narrei antes, sobre os desempregados de um culto se apresentarem aos possíveis empregadores, eles revelaram sua visão que veio acompanhada de tudo aquilo que sabiam fazer. Mostrar o que se sabe junto com a visão que se tem em mente abre possibilidades de ser ajudado por aqueles que verão em você o potencial ligado ao desejo de se realizar um feito. Esse princípio pode ser visto na mesma história de José que comentamos anteriormente. A cada pessoa, José mostrava sua habilidade com sonhos e sua mentalidade diferenciada. Logo galgou degraus de modo mais fácil pela participação daqueles que o admiraram em seu potencial. Na prisão, vemos como ele demonstrou isso. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Gênesis 40, 5, 8. Ao proceder dessa forma, ele expôs sua capacidade de interpretar sonhos, atitude que lhe foi benéfica posteriormente. Algum tempo depois, quando ele talvez já houvesse perdido a esperança de ser lembrado e tirado do cárcere, ele foi chamado, pois, como lemos, o copeiro recomendou José a Faraó como interpretador de sonhos. Gênesis 41, 9 a 14. Perceba como José, vendo que aqueles eram homens diretamente ligados a Faraó e que tinham acesso a ele, não se ocultou, mas revelou sua habilidade a eles. Naquele momento, não sabemos se ele revelou sua visão, pois não era pertinente fazê-lo, mas suas habilidades seriam úteis àqueles homens. Então ele de certo as mostrou. Em sua atitude de ajudá-los em seus sonhos, ele caminhava em direção ao seu propósito. O copeiro, portanto, lembrou-se da capacidade de José, que foi levado diante de Faraó. Ali, ele revelou sua habilidade mais uma vez, porque estava diante do homem mais poderoso da terra, e enxergou ali a oportunidade de sua vida. O resultado foi o reconhecimento de seu potencial e sua elevação ao cargo de administrador do grande império do Egito. Realizava-se ali a visão de José.
Vale ressaltar que parte do sucesso de José deve-se ao fato de ele ter não apenas revelado suas habilidades, mas as empregado a favor de outros. É consequência lógica que quando você mostra aquilo que sabe fazer, você não apenas abrirá oportunidades para si mesmo, mas será a oportunidade de outros. José, a título de exemplo, evidenciou suas habilidades ao padeiro e ao copeiro, e a empregou em seguida para ajudá-los. Mesmo que sua própria visão parecesse distante e ele estivesse em uma cela, não fazia sentido recusar-se a colocar seu potencial a serviço de outras pessoas. Ele reconhecia o importante princípio de grandeza. O fato de seu sonho ainda não ter se realizado não o impede de prestar ajuda aos sonhos alheios. Muito pelo contrário, devemos empregar as habilidades que revelamos às pessoas como ferramentas na visão delas. Fora José, o homem egoísta, que buscasse apenas a própria visão, teria simplesmente mostrado sua habilidade ao copeiro e ao padeiro sem ajudá-los, e dessa forma jamais teria sido tirado do cárcere por eles, mas ajudá-los foi sua porta de saída daquela prisão e sua escada em direção ao palácio. Foi dessa forma, inclusive, que José foi promovido por Faraó, pois empregou sua habilidade a serviço do soberano, tendo sua mentalidade excepcional reconhecida por ele. Gênesis 41, 38 a 39.